Vamos falar de saúde aqui no nosso Ver Mais? De acordo com o Ministério da Saúde, o acidente vascular cerebral, que é o AVC, é a segunda causa de morte e a primeira de incapacidade no Brasil. Ele pode ser provocado por obstrução da artéria ou mesmo rompimento de vasos sanguíneos. Mas atenção! 90% dos casos decorrem de fatores que podem ser prevenidos. Então, quem explica pra gente é o neurologista Guilherme Mendonça. Seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Boa tarde, Gisele. Boa tarde aos telespectadores do Ver Mais. Gostei de falar que pelo menos a notícia boa é que 90% dá para prevenir. Exatamente. Como você falou, o acidente vascular cerebral, ou popularmente o derrame, ele é composto por duas entidades, o acidente vascular cerebral isquêmico e o hemorrágico, né? O isquêmico ele decorre de uma obstrução de uma artéria e o hemorrágico de um rompimento de uma artéria ou de um aneurisma, que é uma má formação dessa própria artéria, onde ela está doente, né? 80% dos casos são por isquemia, então são os AVCs por trombose, e 20% são os hemorrágicos, né? E como você bem falou, 80 a 90%, segundo a literatura, são preveníveis. Então, nós temos que investir na promoção de saúde, na prevenção primária, ao invés da prevenção secundária, que seria já quando o paciente já teve o AVC, o evento. Exatamente. Inclusive, doutor, tem dados do Ministério da Saúde, vamos colocar aqui na tela para a gente ver, que em 2015, 100.520 pessoas morreram em decorrência de AVC. E desse número aí, 4.592 tinham menos de 45 anos. A idade é um fator relevante para o AVC? Então, assim, nós dividimos os fatores em modificáveis e não modificáveis. Quais são os fatores não modificáveis? Idade, raça, é muito mais prevalente na raça negra, então pacientes negros, e sexo. Sexo é não modificável, então, no caso aqui, sexo feminino é mais prevalente. A partir dos 50 anos, duplica a chance de um paciente ter um AVC, um acidente vascular cerebral. Então, com o envelhecimento da população, esse risco aumenta. Porém, hoje em dia, os fatores não modificáveis, os fatores modificáveis, como obesidade, sobrepeso, a questão da hipertensão arterial, a diabetes, o sedentarismo, problemas, distúrbios de sono que influenciam também na questão da possibilidade de um acidente vascular, elas estão muito prevalentes. Então, essas pessoas mais jovens acabam tendo alguns desses problemas e isso acaba refletindo também na qualidade de vida da pessoa. Gerando... Ou seja, tem que cuidar da saúde mesmo. Exatamente, gerando também riscos não só para AVCs, mas para infartos também, infartos cardíacos, né? E existem, então, tipos diferentes de AVC? Exatamente. O AVC isquêmico, ele é quando há uma trombose, quando há um bloqueio do fluxo sanguíneo, e naquela região há um infarto cerebral. E o AVC hemorrágico é quando há um aumento da pressão intracraniana, ocorre o rompimento do vaso e o extravasamento de sangue, ocasionando aumento da pressão do cérebro. Isso, em alguns casos, existe cirurgia para você tentar diminuir esse sangramento e o risco de sequelas. Em outros casos, o sangramento é pequeno e o próprio organismo absorve. Existe em algum momento, algum sinal, algo que a gente possa ver, identificar o AVC? Ou quando realmente ele acontece já é tarde, não tem mais o que fazer? Costumo falar para a comunidade, para a população em geral e para os profissionais de saúde que tempo é cérebro. Então, quando você observar algum familiar seu, algum conhecido seu com dificuldade para falar, peça para ele cantar alguma música conhecida. Com dificuldade para sorrir, peça para ele sorrir para você. Se ele tiver queda da face inferior, é um valor preditivo positivo para um acidente vascular. Tem algum lado do rosto ou em qualquer um? Em qualquer lugar. Geralmente ele é ou do lado esquerdo ou do lado direito, né? E também pedir para o paciente abraçar. Se o paciente tiver dificuldade para mexer o braço, ou dificuldade para sentir o braço ou a perna, seja do lado direito ou esquerdo, também é um valor preditivo positivo para um sinal provável de um acidente vascular cerebral. Esses pacientes devem ser encaminhados ao pronto atendimento hospitalar para ser dado o melhor manejo possível. Hoje em dia se tem tratamento, se você levar esse paciente e identificar até 4 horas e meia, a gente consegue usar um trombolítico, que é um medicamento para dissolver esse trombo. Então a chance de recuperar, a chance de diminuir as sequelas para esse tipo de paciente, que pode ser um paciente grave, diminui. E esse tratamento, ele só serve se for imediato?
4 horas após, ou tenho que fazer depois que ele já aconteceu? Nos casos de AVC isquêmico, para atendimento do uso do trombolítico é até 4 horas e meia. Existem alguns trabalhos que podem se estender até 6 horas, mas é para o mecanismo de sistema de hemodinâmica. Você tem que levar esse paciente para a mesa, você tem que fazer um cateterismo, o cateterismo ele segue até acima das artérias e ali eles conseguem avaliar se é possível colocar o stent, que é como se fosse aquela mola, ou fazer a retirada mecânica do trombo. Então existem alguns advices que você chega com o cateterismo e consegue puxar o trombo e retirar o trombo através do cateterismo. Então, em alguns casos selecionáveis, até 6 horas é possível fazer essa abordagem, se o serviço hospitalar tiver hemodinâmica. Melhor mesmo é prevenir, né, doutor Guilherme? Exatamente, prevenção acima de tudo. Maravilha. Obrigada pelas dicas, que a gente possa cuidar também mais da nossa saúde também. Obrigada. Valeu. Olha só, gente, a seguir vamos falar de reposição hormonal, hein? Como manter a libido em alta. É o chip da beleza também a gente vai falar. A gente conta tudo pra você daqui a pouquinho, então não sai daí.